Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do OSCast, diretamente do estúdio da OS TV. Hoje vamos falar de um tema que interessa a ampla maioria da população brasileira, que é a proposta, né, de interrupção de uma história, de uma escala de trabalho, de jornada ordinária de trabalho, que é a escala 6 por 1, né, cuja proposta está sendo colocada para romper e criar um novo modelo que seria a escala 5 por 2, né? E isso influencia toda a nossa trajetória recente, né? Uma longa história de uma jornada de trabalho que influencia relações de trabalho no Brasil inteiro. Portanto, hoje o nosso convidado é o Paulo Essel, professor, já foi deputado estadual, já foi prefeito, seja bem-vindo. E a gente vai conversar então também sobre um livro que você está lançando aí, né, Paulo? Luiz, primeiramente eu quero dizer que eu estou muito feliz de te reencontrar depois de Alguns anos. décadas, duas É talvez, isso. né? É. E dizer assim que quando eu cheguei aqui encontrei, né, era um garoto e hoje temos um homem aqui à frente, né? Eu acho que continua um pouco garoto, Não, Paulo, de algumas não, coisas, não, algumas continua. coisas Eu acho que os nossos ideais têm que permanecer sempre os nossos ideais de joviais. joviais, de garotos, porque quando os nossos ideais, quando a gente perde isso na nossa própria alma, a gente pode morrer, Uhum, né? Então, uhum. estou muito contente de chegar aqui, de te encontrar Que bom. nessa vibe, nesse trabalho tão extraordinário e dizer que eu estou muito feliz. Obrigado pela Paulo, oportunidade. seja bem-vindo, sinta-se à vontade, estás num ambiente amistoso e, primeiro, antes de mais nada, te apresenta, porque assim, a gente se conhece há alguns anos, eu sei da tua trajetória pública e tal, mas te apresenta, quem é Paulo Essel? Bom, sempre morei em Brusque, aqui, a cidade vizinha. Eu sou advogado, sou professor universitário, já fui prefeito por 2 vezes do município de Brusque, fui deputado estadual. Quando o presidente Lula foi eleito a primeira vez, eu também fui eleito pela primeira vez, meu primeiro mandato eletivo foi de deputado estadual. E nos últimos 3 anos eu tive a honra, Luiz, de representar o governo do presidente Lula aqui em Santa Catarina como superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu tenho uma trajetória já de longos anos e décadas no Partido dos Trabalhadores e essa foi a primeira vez nesse período todo em que eu ocupei um cargo na estrutura pública federal. Ah, é? É a Olha só. minha primeira vez, né? E tive então a oportunidade de conhecer a estrutura federal por dentro Uhum. e conhecer as suas possibilidades e os seus problemas. Tive a oportunidade de melhorar algumas coisas e tive a oportunidade de me aprofundar num tema muito, muito importante na vida das pessoas, que são os mundos do trabalho. Uhum. Há uns 20 anos atrás, o mundo do trabalho era basicamente dois. Era o menino e a menina estavam ali no ensino médio, indo para a faculdade, pensando no final, eu vou fazer um concurso público ou eu vou ter um emprego de carteira assinada. Era Uhum. basicamente isso. Sim. E isso mudou consideravelmente. Uhum. E com essas mudanças todas, eu tive a oportunidade de trabalhar e de aprender nos últimos 3 anos. Que legal. A superintendência do Ministério do Trabalho é quem lidera as delegacias regionais de trabalho, mais ou menos isso? As delegacias regionais de trabalho eram os nomes, é o nome antigo. Tá. Antigamente era DRT, Uhum. Delegacia Regional do Trabalho. E elas, já há alguns anos, isso é antes, inclusive, foi a partir do governo da presidenta Dilma, me parece, passou a Uhum. se chamar superintendências. Ah, entendi. Então, o que é a superintendência? É a representação do Ministério do Trabalho. No estado de E Santa em Catarina. cada estado tem a sua Entendi. superintendência e é sempre na capital. Então, a nossa superintendência fica em Florianópolis, mas existem agências e gerências espalhadas em algumas cidades do estado. Estrategicamente. Uhum. Estrategicamente, então, tem a sede em Florianópolis e 18 unidades espalhadas pelo estado. Ô Paulo, você mencionou que leciona. Aliás,
Curiosamente, estás vindo aqui e a tua assessoria entrou em contato conosco e tal, mas curiosamente o teu nome foi citado aqui, já no podcast, pelo Mazinho, que é um jornalista, Valdemar César, do Página 3, que disse que conversou contigo a respeito da questão do emprego em Balneário Camboriú e tal, né? E nós também conversamos aqui com uma colega sua da Unifeb, que é a professora Daíra. Ah, Né? Daíra, ó. Daíra é Sim. uma querida. Não, Daíra. e assim, um monumento, né? Ela veio aqui e assim, é uma aula para todo mundo e é um bálsamo escutar a voz dela, né? Pautando tanta coisa importante. Mas enfim. E a questão da representatividade, né? A Daíra é professora na Unifeb e é uma das poucas professoras negras que existem, ou professores negros naquela instituição. Uhum. Então, assim, ela exerce uma representatividade com muita força, especialmente num curso de direito, que normalmente é um curso mais conservador. Teve um ato falho aí, né? Então ela traz um frescor também necessário. Sim. Tu lecionas na Unifeb há quantos anos? Nesse momento, eu não estou mais na Unifeb, eu fiquei lá até 2022. Ah, ok. Né? Eu por 27 anos. 27 Caramba. anos no curso de Direito, disciplina de Direito Processual Civil. Tá. Né? Então, a minha praia. Também é a tua praia. É a minha praia. É a tua praia. Eu até brinco quando os alunos, durante o semestre, a gente já tinha um pouco mais de intimidade, eles diziam para mim, olha, quando eu cheguei no começo do semestre, fui fazer minha matrícula, que eu vi aqui Paulo Essel, de Direito Processo Civil, e eu não tinha outra escolha, porque eu sou o titular. É o único. Né? Ele dizia assim, olha, eu falava em casa, esse ano eu vou ter que me filiar no PT, ou vou ter que aprender sobre PT na sala de aula. Né? Uhum. E a gente sabe que a nossa região é uma região muito conservadora para partidos democráticos, e eles diziam que ficavam surpreendidos após algumas aulas, porque eu não falava de PT ou de política partidária na sala de aula, diferente de outros professores de direita, que falavam de política na sala de aula. Né? Então, os alunos ficavam impressionados então, onde eles esperavam não vinha... Então, a lógica da doutrinação não é bem isso justamente, que dizem, é invertida. Então. Com certeza. É tudo invertido. É o que, muitas vezes, a direita atribui à esquerda, é a direita que faz. Entendi. Ô, Paulo... estás lançando um livro, estás organizando um livro, e eu queria primeiro que você falasse sobre os aspectos gerais do livro. Perfeito. Nessa experiência que eu tive, então, fantástica no Ministério do Trabalho e Emprego aqui em Santa Catarina, eu pude me relacionar com diversos atores ou diversos protagonistas das questões que envolvem os mundos do trabalho aqui no estado. E quando eu estava quase que me despedindo, já a partir do final do ano, eu fiquei até o dia 2 de abril, eu fiz convite, então, a diversos amigos que eu construí nesse período para que apresentassem um artigo com posição favorável ao fim da escala 6x1. Tá. Né? Então, aqui nessa obra, Luiz, nós temos 18 opiniões, 18 motivos para ser a favor do fim da escala 6x1. Entendi. E então tive a possibilidade de ter essa adesão. Com a participação dos sindicatos dos trabalhadores, nós conseguimos editar um conjunto de livros físicos e, através desse livro, a gente vem fazendo debates sobre esse tema em diversas regiões do estado. E esses debates, eles são fundamentais nesse processo também de mobilização da sociedade e das forças políticas para aquilo que está acontecendo lá no Congresso Nacional. Né? Então, e esse tema a gente vem tratando de certa forma desde 1988. Os críticos, a oposição a esse tema nesse momento dizem é um debate eleitoreiro. Não é um debate eleitoreiro, porque desde a Constituição de 88, nós estamos falando em redução da jornada de trabalho. Na Constituinte, lá de 86, já estava isso em pauta, sim, então porque já se discutia... lá o foco era a redução para 40 horas semanais de trabalho. Tá. E lá a gente conseguiu baixar de 48 para 44 horas.
Mas esse é um assunto que vem sendo tratado, especialmente pelo movimento sindical brasileiro, desde então. Só que a explosão dele, o estopim, Luiz, surgiu a partir de quando? Quando um trabalhador auxiliar de farmácia do Rio de Janeiro, num sábado final da noite, chegou em casa cansado, desencantado com a vida, sabendo que ele estava morto de trabalhar a semana toda e que ele estava chegando em casa, ele ia dormir certamente o domingo inteiro e quando acordasse era hora de voltar para o trabalho novamente. E ele fez um videozinho caseiro, meio mal feitinho, postou e aquilo viralizou. E isso chegou com força na semana seguinte no Congresso Nacional. Não querendo fulanizar, mas pontuando, este é o rapaz que é um rapaz gay, negro, Exatamente. um negro gay que pautou isso. Justamente para tu perceber como às vezes as ações... Eu sou um ser coletivo, prezo o coletivo, mas mostra a importância das nossas ações individuais também. Essa ação individual startou reações no Congresso Nacional. E daí, na semana seguinte, a deputada Érica Hilton fez um belo de um vídeo bem produzido, tipo aqueles que a direita faz também, o Nicolas faz, sim. né? E ela furou a bolha naquele final de semana. E eu falo que furou a bolha porque na semana seguinte, na superintendência, eu recebi muita consulta de empresários me perguntando como é que ia ficar na vida deles, como é que isso ia acontecer, porque a gente percebe nesses momentos, Luiz, como tem gente desinformada, que não está conectada com essas questões de lei. Quando isso é colocado uma notícia, muita gente já acha que isso é real, que está acontecendo. As câmaras de vereadores me procurando para participar de debates, de orientação sobre o fim da escala. Então, a bolha, a Érica Hilton, naquele final de semana, ela furou a bolha. Tá, vamos aqui. Esse é um retrato que me interessa. Sim. Esse fiozinho aí. Quer dizer, o ex-superintendente, né, do Ministério do Trabalho, um dos 27, enfim, dos 26, sei lá. 27. 27. Que está aqui me dizendo que existe uma lógica na relação de trabalho no Brasil que foi discutida na Constituinte de 86, lá se vão... 40 anos. Então, há 40 anos houve esse debate. Quer dizer, uma ala da Constituinte queria a escala ordinária do sábado inteiro, vamos colocar dessa forma, desenhando dessa forma, quer dizer, as 48 horas. Uma ala mais progressista da Constituinte de 86 queria para 40 horas, quer dizer, esquece o sábado não vamos trabalhar, em linhas gerais. E aí houve um acordo, uma espécie de consenso na metade do caminho. Então vamos trabalhar sábado de manhã, 44 horas. Né? E 40 anos depois, um jovem negro gay, trabalhador, da classe trabalhadora do Rio de Janeiro, faz um vídeo, mexe o coração de uma deputada, não qualquer deputada, uma deputada negra, periférica, mulher trans, sim, de esquerda, né, que consegue mobilizar a sociedade em rediscutir e fazer uma proposta de emenda constitucional. É isso que está em pauta hoje? É uma proposta de emenda constitucional startada, vamos usar esse verbo aí, por um vídeo de um trabalhador e de uma deputada mulher trans negra periférica. É disso que nós estamos falando? Exatamente disso, mas nós tínhamos naquele momento no Congresso Nacional outras experiências. O próprio Senado já tinha votado um projeto também do senador Paulo Paim, também tratando da redução da jornada de 44 para 40 horas semanais. Só que foi um projeto que foi aprovado nas comissões, mas que não andou. Então nós tínhamos outras iniciativas. Mas aquele ato vindo a partir da internet, da poderosa internet do bem, nesse caso, fez com que houvesse essa movimentação no Congresso e na sociedade,
E no começo, naquele instante, como representante do governo, eu não vi naquele instante o governo tomar uma dianteira, um protagonismo naquele tema. Porque certamente o presidente Lula, né, e o governo de maneira geral pensaram, poxa, mas nós aqui dos 513 Não deputados, botaram fé. Essa é a é palavra? justo, porque se pensou na governabilidade, nós temos 513 deputados e nós temos 130 que a gente pode contar. Como é que a gente vai aprovar uma proposta dessa em relação ao mundo do trabalho, num momento tão conservador do nosso Sim, país, sim. né? Mas a partir do instante em que começou o movimento nas ruas, e aí a gente tem um outro movimento, também originado desse caldo, que é o VAT, que é o Vida Além do Trabalho, Uhum. que começou a fazer movimentos Brasil afora, e isso, Luiz, foi dando combustível, animando ainda mais o movimento sindical, Sim. que já era uma proposta histórica do movimento sindical, Mas mas que estava na geladeira. creio que muitos deles já tinham perdido a Aham. esperança. Então, houve uma junção de energia e isso, daqui a pouco o governo pensou, opa, essa energia está provocando movimentos interessantes aqui, então é hora da gente agora assumir como uma proposta do governo. Certo. Né? Tanto é Uhum. que o governo encaminhou um projeto específico que garantiu a celeridade lá na Câmara Federal Uhum. dessa proposta. E a gente conseguiu uma aprovação fantástica. 472 deputados votaram a favor, Uhum. 22 contrários. Lamentavelmente, 10 de Santa Catarina oficialmente e 2 eles se abstiveram, não estavam presentes no dia da votação. Sim. Né? Mas a gente Mais da metade dos votos contra essa proposta vieram de Santa Catarina. Santa Catarina, infelizmente. Que tristeza. Infelizmente, muito triste isso. Aham. E agora esse projeto ele está parado no Senado Federal. Está tendo essa semana um movimento, teve pressão por parte também da sociedade e do movimento sindical, mas a gente faz uma avaliação de que certamente deve ficar lá para provavelmente depois do processo eleitoral. Pelo que eu li hoje, pelo que eu fui informado hoje, por aquilo que vi nos veículos. Bom, mas eu tenho assim muita expectativa de que a gente não vire o ano sem ter isso aprovado no Congresso Nacional. Ok, e deve voltar para a Câmara? Não, é uma proposta, daí reúne as duas casas e vota. A ideia é que o Senado, o que está se construindo é que o Senado mantenha o texto da Câmara. Porque se o Senado mudar o texto da Câmara, Aí volta para a Câmara. E teve. Depois a gente volta nessa questão bicameral aí. Mas teve algum jabuti na proposta da Câmara? Ou ela tá lisa falando sobre a jornada de trabalho? O que está no texto... Jabuti, só para não ficar por alto, assim, jabuti seria aquelas inserções malvadas no texto, né? Que dizem assim, beleza, a gente vai dar amanhã de sábado, para traduzir em outras palavras, vai dar 4 horas de descanso, porém nós vamos exigir XYZ. Teve ou não teve? O que está no texto da Câmara é aquilo que foi consensuado com o governo. Então saiu um texto de acordo com o que foi possível construir. O presidente Lula queria aplicação imediata, né? Só que não conseguiu. A direita propunha 10 anos de prazo para que houvesse a redução da jornada, mas conseguiu aí construir uma proposta muito interessante, que é 60 dias após a lei, já reduz de 44 para 40, e um ano depois vem para 40 horas semanais. Então, não, 44 para... De 44 para 40, de 44 para 42, desculpa. Tá, isso. Desculpa, perdão. 44 para 42, e 12 meses após vem para 40. Tá, então, uma vez publicada a PEC, a emenda constitucional, a gente vai ficar 60 dias em 42... A gente vai esperar 60 dias. Daí vai entrar 42 e depois de um ano... Depois de um ano em 42 vai para 40. 40. Tá. É o que deu para fazer. É o que deu para fazer. E eu acho que foi um avanço... Que passou lindamente perto desses 10 anos. Com certeza. Ok. Me parece que
Hugo Motta, né, é, se sensibilizou diante dessa robusta, vamos chamar assim, essa energia que você falou, né? Uhum. Que é uma confluência de lutas e tal. Parece que o Hugo Motta se convenceu. O Hugo Motta é presidente da Câmara de Deputados Federais. Mas o Davi Alcolumbre parece que ele está tentando de todas as formas, silenciosamente, né? Porque ele não tem como gritar contra isso, mas silenciosamente parece que ele está criando artimanhas para que isso não passe desta forma. Essa leitura é Sim, com correta? certeza. O Davi Alcolumbre, por todos os relatos que a gente obtém através dos veículos de comunicação, ele está altamente preocupado com as questões que envolvem o Banco Master, Pois é. né? Pois é. Então, certamente ele Tu está... acha, Paulo, que a essa altura, esse escândalo do Banco Master, Vorcaro e companhia, está influenciando a pauta da escala de jornada de trabalho da classe trabalhadora do Brasil? Exatamente. Ele tem esse poder de colocar o projeto, de distribuir para a Comissão de Constituição e Justiça ou não distribuir. Então, ele está usando esse poder enquanto ele busca... Barganhar o quê? Barganhar a não... Não indiciamento, indiciamento, não processamento. não envolvimento dele, enfim, mas isso a Polícia Federal... Já pegou, né? A Polícia Federal já pegou, os telefones do Vorcaro estão lá sendo periciados, né? E diferentemente, eu acredito nisso, e a sociedade está vendo isso, porque a Polícia Federal ela tem autonomia. Na outra semana, o Jacques Wagner, que era o líder do governo no Senado, da Bahia, PT da Bahia. que tem indícios aí de relação também com essa questão que envolve o Banco Master, ele também teve apreensões, enfim. Teve que sair da liderança do governo. Então, a Polícia Federal está fazendo investigações. No tempo do Bolsonaro, existe um vídeo público onde ele falava, olha, antes que chegue no meu filho, da minha família, eu troco. Se precisar trocar, eu troco o diretor da Polícia Federal. Sim. E isso não acontece nos governos do PT, né? Certo. Então, assim, mas eu acredito que essa questão do Banco Master é aquilo que está... É o fiel da balança nesse momento, tu acha? Tua avaliação é essa? É isso. Que a questão Davi Alcolumbre, presidente do Senado, para não estar pautando, ou estar colocando jabuti, ou estar colocando obstáculos procedimentais no processo legislativo, E ele teve também um estremecimento com o governo, com as pautas que ele aprovou recentemente, a não aprovação do advogado-geral da União para ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi fazia 200 anos que isso não acontecia no Brasil, logo depois a aprovação da dosimetria da pena. Então foram pautas que ele colocou para votação que tiveram um distanciamento dele da pauta do governo, interesse do Poder Executivo. Da pauta do governo. Sim. Né? E agora tem essa questão pessoal aí do envolvimento dele com o Vorcaro. Então, ele, me parece, ao mesmo tempo, ele já está buscando negociar a reeleição dele para presidente do Senado, que vai ser no ano que vem e que vai ser eleito, vai ser votado pela nova bancada de senadores, porque 2/3 vão ser renovados. Sim. Né? Então, essa questão também Ele não vai para a eleição, né? O mandato dele é de meio mandato. Ele tem mais 4 anos, Sim. Então ele já está pensando na reeleição dele, está articulando, e são moedas de troca que estão sendo usadas, lamentavelmente. O descanso da classe trabalhadora brasileira, a saúde mental, a saúde física, a saúde da mulher, da mãe trabalhadora, está em pauta misturada com Banco Master e Vorcaro e companhia. Com interesses promíscuos, que envolvem corrupção, que envolvem questões pessoais, projetos pessoais de poder. Que tristeza. Isso mostra a importância do voto que nós temos nessa eleição. A gente tem para o legislativo, a oportunidade inclusive. De votar, exatamente, mudar 2/3 do Senado. Né? Então a gente tem isso na ponta dos nossos dedos. Ô Paulo, ainda só voltando ao livro, queres mencionar alguns autores? Sim. E daí
em razão dessa minha relação com tantos atores, fiz o convite, né, para que houvesse os artigos, organizei os artigos, e dentre esses autores nós temos presidentes de diversas centrais sindicais. Ah, que legal. Nós temos representante do Tribunal Regional do Trabalho, Opa. temos a representação do Ministério Público do Trabalho, a representação do DIESE, o próprio ministro do Trabalho, Legal. que no começo ele foi para a TV e falou, olha, mas isso hoje pode acontecer desde que haja negociação entre os sindicatos. Não, lógico que pode acontecer, mas... Na tese do negociado ali? Exatamente, né? Mas não existe essa força nesse, né, dos Pode sindicatos. sim. Algumas empresas estão fazendo, Luiz, nós tivemos recentemente 2 empresas em Brusque que fizeram isso. A Van? A Van não. Não, a Van não, né? Eu estou falando aqui de empresários com uma visão estratégica, de uma visão moderna, não com uma visão atrasada de sociedade. Sim. Eu estou falando aqui de empresários que pensam em pautas de evolução civilizatória, não pautas de manutenção da escala 6x1, que são pautas escravocratas, porque a manutenção da escala 6x1 representa o nosso pé ainda na escravidão. E é muito cruel que eu participando de inúmeros debates, como eu tenho participado, inclusive com lideranças da direita ou lideranças empresariais, e os argumentos que eles utilizam é Ctrl-C, Ctrl-V dos argumentos que eram usados, por exemplo, contra o fim da abolição da escravidão. Ou seja, sempre, Luiz, né? se nós estivéssemos nesse momento aqui discutindo a possibilidade da carta de alforria ou de ter escravo ou não, nós teríamos uma multidão de empresários com pensamento ultrapassado que estariam aqui dizendo, se nós não tivermos a manutenção dos nossos escravos, as nossas empresas vão quebrar. O país vai falir, vai ter desemprego. Exatamente isso. São as capas de jornais que a gente pegar todas as evoluções de direitos trabalhistas, Sempre. As capas de jornais sempre são essa tragédia. Sempre. Anunciam a tragédia. Vai acabar a economia. Foi assim, muito provavelmente no fim da escravidão, mas foi assim também quando se criou o 13º salário, as férias remuneradas, tudo isso ia acabar, e ao contrário, né? Tudo fomentou. E o fim da escala 6x1 vai fazer exatamente isso, vai fomentar e vai ser bom para todos, porque ela vai trazer mais produtividade para a empresa. Porque se eu tenho a oportunidade de descansar 2 dias, eu vou chegar na volta do meu turno com muito mais disposição e entusiasmo. A empresa vai ter menos afastamento de trabalhadores, porque hoje o número de afastamentos, especialmente por questões que envolvem a saúde emocional, ele está aumentando de forma exponencial a cada ano, com base nos dados do INSS, né? Então, e a empresa, quando ela tem que afastar um trabalhador por problemas de saúde, primeiro, ela paga os primeiros 15 dias desse afastamento. Segundo, se eu aumentar, for para mais de 15 dias, esse trabalhador, em tese, vai estar fazendo falta, ela vai ter que chamar um substituto, ela vai ter que treinar esse novo profissional, vai ter que pagar para ele também, e ele não vai vir com a produtividade daquele trabalhador antigo. Então, e outra questão, a gente passa em qualquer cidade do nosso estado, tanto aqui, né, em Balneário Camboriú, como podemos ir para São Miguel do Oeste, Rio Negrinho, Nova Trento, qualquer lugar, tu vai encontrar várias empresas com cartazes. Contratamos, contrata-se, precisamos de trabalhadores. E uma parcela dos trabalhadores, especialmente os trabalhadores jovens, a geração Z, se ela chega hoje numa empresa e lá o empregador oferece, eu tenho vaga, mas tu tens que trabalhar aqui de segunda a sábado, o que o menino vai dizer? Obrigado, tô fora. Essas 4 horas aí é troco de pinga, na análise do impacto financeiro dentro de uma empresa com relação à saúde do trabalhador. Com certeza, e além disso as empresas reclamam que estão com pouca mão de obra,
isso aqui vai aumentar a disponibilidade de mão de obra, porque vai ter mais trabalhadores interessados em trabalhar nessa escala 5x2. Quero voltar naquelas empresas que te procuraram. Sim, E aí? nós temos empresas, por exemplo, em Brusque, recentemente, 2 empresas, uma delas do setor de plástico, dirigido por 2 mulheres, são as proprietárias, uma mãe e uma filha. Elas, acompanhando esse debate, né, elas decidiram, elas chamaram o sindicato e elas disseram, não, nós queremos implantar imediatamente o fim da escala 6x1, redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salários. Tá. Faz algo em torno de uns 15 dias, mais ou menos, que passou a entrar em vigor, e no dia eu entrei em contato com elas, e falei o seguinte, eu gostaria de poder conversar novamente com vocês daqui uns 30, 60 dias, para ouvir de vocês, o que vocês estão sentindo, né? E naquele dia, elas estavam radiantes, assim, sabe assim, elas estavam felizes com esse passo que elas puderam oportunizar aos trabalhadores. Elas disseram que como sentiam também a felicidade do trabalhador de sexta-feira poder saber que só iria voltar na segunda para o trabalho. Essa PEC é a PEC do sextou, né? Sim. É a PEC do sextou de verdade, né? Porque a classe trabalhadora na jornada ordinária não tem esse sextou, né? É um sextou fake. Exatamente. Então é a PEC do sextou. Tá aí uma boa neologia para É isso. interessante, boa. E essa questão da escala 6x1, eu sempre gosto de destacar, Luiz, que uma das grandes vítimas da escala 6x1 são as mulheres. Ah, não tenho dúvida disso. Né? Como todas as relações sociais. Mas nesse caso é ainda mais cruel com as mulheres. Certo. Eu tenho visto, às vezes, nas próprias postagens que eu faço desse conteúdo nas minhas redes sociais, onde vem muitos depoimentos de mulheres, né, dizendo que só quem é a favor dessa escala é que não passa aquilo que a mulher passa, e daí ela relata o distanciamento dos filhos, os problemas que ela tem com ela própria, porque ela percebe que ela não está dando a atenção que deveria dar. Ela se culpa ainda. Ela se culpa ainda, né, apesar de ter... Por não entregar a terceira jornada. Ela tem o fardo do trabalho em escala 6x1, ela tem o fardo de todo o trabalho da manutenção da família, e ela se culpa pelo fato dela não estar tendo a oportunidade de dar o amor e atenção para os seus filhos. Então isso é ainda muito mais cruel com as mulheres. Então também por esse público é a nossa luta. Legal. Eu queria, assim, abordar essa questão da diversidade do mundo do trabalho. Você fala, né, sobre isso, já pontua isso como premissa, que as relações de trabalho são diferentes hoje, né? Fugindo um pouco da escala, da jornada, como é que está esse fenômeno do home office, do teletrabalho, nas relações de trabalho? Isto precarizou os direitos dos trabalhadores ou isso foi um ganho para a classe trabalhadora? Como é que se avalia isso? O trabalhador entende que é um ganho. Eu vejo isso porque no próprio Serviço Público Federal, a partir de 2023, no próprio Ministério do Trabalho, foi criada a oportunidade do teletrabalho. Então, uma parte dos trabalhadores, eles trabalham 3 dias em casa e vêm ao trabalho 2 dias na semana. E o que eu percebi foi que no início, assim, para os trabalhadores, eles se sentiram muito contentes, né? Só que do ponto de vista da organização dos trabalhadores, vai acontecendo um distanciamento, porque nós dois trabalhamos na mesma empresa. Daí hoje é o dia que eu vou, mas o teu dia é amanhã de ir. Então a gente vai perdendo vínculos, a gente vai perdendo relacionamentos. Então eu acho que a grande perda para o trabalhador é essa questão dos vínculos, e isso vai enfraquecendo a própria disposição de luta. E se já era difícil antes mobilizar a classe trabalhadora para esse tipo de pauta, com o teletrabalho... Eu vejo que hoje um dos problemas que a gente vê, e eu tenho dito nas minhas palestras, nas minhas reuniões com o movimento, enfim,
que após o fim da escala 6x1, após essa vitória, imediatamente a gente tem que manter essa energia unida Boa. e partir para uma outra causa, Opa, que é o fim da pejotização fraudulenta. Ah, que ótimo. Porque é o seguinte, de nada vai adiantar a gente acabar com a escala 6x1 se o patrão seguir contratando PJ, porque PJ não tem 6 horas, 8 horas, 12 horas, PJ é PJ. Né? Então pode ser uma forma dessa fraude ser amplificada, porque hoje a pejotização, quero deixar claro para quem está acompanhando, a pejotização ela é legal, a pejotização é garantida em todos os setores da empresa, antigamente só no meio, né? Não no fim. No fim, né? Mas hoje pode tudo. Só que é o seguinte, pode tudo, vírgula. Eu posso trabalhar como PJ para ti, para o vizinho, para outra empresa, para o cara da outra cidade. Eu posso ter eu posso ser PJ e posso trabalhar para várias empresas. Uhum. Agora, se eu trabalhar só para a tua empresa, e se eu chegar na tua empresa, eu tenho que bater ponto, eu ser subordinado a ti, eu receber ordens de ti, né, eu não ter liberdade, eu não sou PJ coisa nenhuma, eu sou um PJ fraudulento. E essa discussão hoje, ela já chegou nos tribunais e está parada lá no Supremo Tribunal Federal, né, que todo o mundo sindical está atento àquilo, mas que tem que ter pressão para que o Senado não cometa uma afronta com o Estado brasileiro. Porque se o Supremo Tribunal Federal admitir a legalidade da pejotização do jeito que é hoje, é uma ruptura que nós vamos ter com o direito social do cidadão no futuro, porque nós não temos como sustentar o INSS, a Previdência Social, dessa forma. Porque eu, como PJ, se eu sou PJ, eu tenho lá o meu MEI, eu pago a minha contribuição previdenciária. Mas a empresa a qual eu estou prestando o meu serviço não está fazendo a contribuição dela para a Previdência Social. Então, só a minha contribuição enquanto trabalhador pejotizado, vejam só onde nós chegamos, trabalhador pejotizado. Se só eu, como trabalhador pejotizado, contribuir, eu não vou sustentar a Previdência. Né? Então, assim, a gente está causando um problema para o Estado brasileiro e não é para esse partido ou para outro, é para todos. E, além disso, a gente vai estar destruindo um conjunto de regramentos, por exemplo, a lei de cotas, a lei da inclusão das pessoas com deficiência. Sim. As empresas com mais de 100 trabalhadores precisam contratar um percentual. Se a empresa não tem trabalhador, se tem só PJ, nós vamos reduzir o processo de inclusão. Aprendizagem profissional. Então, é um conjunto de fatores que pode ser prejudicado. Trabalhadores PCDs também, né? São prejudicados por uma decisão dessa. Uma outra questão dos mundos do trabalho, Luiz, tem a ver com os trabalhadores por aplicativo. Ah, sim. O trabalhador por aplicativo é uma outra situação, é uma outra realidade, porque todo mundo hoje utiliza um trabalhador por aplicativo para pedir uma pizza, para se transportar, enfim, a gente utiliza esse trabalho. E esse trabalhador foi colocado na cabeça dele que ele tem autonomia, foi colocado na cabeça dele que ele é um empreendedor, né? E eu utilizo muito esse serviço, e gosto muito de dialogar com esses trabalhadores quando eu estou utilizando, né, o serviço deles. E eu sinto que foi colocado na cabeça deles uma ojeriza, assim, um radicalismo contra qualquer mecanismo de regulação da atividade que ele desenvolve. Ah, isso é ideologia pura. Foi colocado. Eu participei de uma audiência pública ainda enquanto superintendente. Eu fui convidado para uma audiência pública em Joinville. E foi bem no instante em que o governo tinha encaminhado para a Câmara Federal um projeto inicial de regulamentação do trabalho do motorista por aplicativo. E foi encaminhado
sem um trabalho muito De convencimento da base. de convencimento da base, sem de diálogo com a sociedade. Tá. Então, o governo me imaginou que, por ele ter feito algumas discussões lá com os setores, estava Uhum. tudo resolvido e que era só mandar para o Congresso e estava aprovado. Sim. Chegou o projeto lá e ele foi transformado justamente no oposto daquilo que queria o governo. A oposição transformou aquilo numa espada no Sim. peito do Quando governo. era para garantir direitos do trabalhador, mas... E eu fui daí convidado para a audiência pública em Joinville, bem no início dessa discussão, e eu fui na audiência, estava lotado o plenário, e falei, olha, o governo, ele mandou o projeto para a Câmara, mas é a fase agora do diálogo, a Câmara Federal é a caixa de ressonância da sociedade, é hora agora de vocês apresentarem as propostas, o governo não tem uma posição fechada, não mandou o projeto e é isso e está acabado, então é a fase inaugural desse diálogo. Então o diálogo está aberto com vocês. Terminei a minha fala, o que aconteceu após a minha fala? Quando tem uma fala em alguma mesa, a gente recebe algum tratamento. Aplauso ou vaia? Aplauso ou vaia. Eu fiz uma fala, Houve um silêncio. houve uma vaia homérica. A partir dessa fala que eu fiz. Ou seja, uma fala que estava aberto o diálogo. O governo estava preocupado e queria dialogar. Lançou o projeto. Não querem nem vaia diálogo. homérica. Sim. Uhum. Entendeu? Sim. Então, assim, o governo... esse é um tema que permanece lá tramitando na Câmara Federal, mas esses trabalhadores, eles... a gente percebe muitas dificuldades, eles falam muito da necessidade dos pontos de parada, né, para que eles possam, enfim, descansar enquanto estão esperando. Então, são políticas públicas que podem ser encampadas aí para frente. Ô Paulo, nessa ideologia, né, de não, porque precisamos liberdade econômica e tal, parece que tem um fenômeno hoje, século XXI, 2026, né, parece que tem um fenômeno de taxar a CLT como algo negativo, né? Inclusive incutido na cabeça do trabalhador. Sim, foi feita uma campanha para isso. E aí, qual é o ponto de inflexão? É governo Temer que começou o desmanche das proteções básicas da classe trabalhadora que tinha na CLT e hoje não tem mais? É ali o ponto de inflexão? Sim, com certeza. A partir dali houve todo um enfraquecimento das forças protetoras dos trabalhadores. O Ministério do Trabalho logo depois foi extinto, assim que o Bolsonaro assumiu. Houve todo um processo de criminalização do movimento sindical. Sindicalista passou a ser visto como ladrão, como corrupto, né? E a própria perseguição também aos partidos de esquerda, aos partidos progressistas. Então foi um conjunto de ataque ao sistema protetivo dos trabalhadores. Dá para dizer que o golpe 2016 foi assim como como a ponte para o futuro? Eles aproveitaram essa energia então para destruir as pontes. É isso? E incutir no trabalhador, né, que ele, sendo empreendedor, ele teria mais autonomia, ganharia mais. Daí diziam, ainda há pouco tu falou de um empresário de Brusque, esse também começou pequeno e olha, hoje ele é trilionário, enfim e tal. Então, esse aqui era influencer, olha, ele começou vendendo docinho aqui na rede social e hoje ele tem um banco, ele tem franquias, não sei o quê. Então começou a se incutir isso, tanto é que hoje se tu vai na sala de aula... A prosperidade fácil. Além disso, a teoria da prosperidade, teologia da prosperidade das igrejas evangélicas, especialmente. Então, assim, tudo isso foi criando na cabeça da meninada, e tanto é que se hoje tu vai na sala de aula e pergunta qual é o teu sonho de profissão, eu quero ser influencer. Grande parte é influencer, né? Foi criando essa facilidade, né? Mas em recentes pesquisas, ainda eu estava no Ministério e foi publicado uma pesquisa, por incrível que pareça, pela Veja, dizendo que está voltando a confiança dos jovens no trabalho
CLT. Formal. Porque se sente formal, porque se sente mais seguro, mais protegido. Uhum. Foram fazer experiências de PJ, mas aí chegou no final do ano, não tinha 13º, não tinha oportunidade de férias. Uhum. Então eles perceberam que era muito mais para eles, tinha mais proteção a CLT. Então essa ideia de que a CLT ficou assim, eu não quero ser mais CLT. Uhum, né? sim. Isso é uma ideologia Uma construída. ideologia foi construída, teve gente que foi paga para fazer isso, Uhum. né? E isso pegou porque a gente teve vários relatos de que CLT, Luiz, virou palavrão. É isso. Ô, seu CLT. Isso. Seu CLT, tu és um CLT, tu és um subordinado, subalterno. Tu és alguém que não tem expectativa, tu não tem sonho, tu não queres viver naquela tua vidinha. Esse conceito que se procurou passar, né? E daí, muita ideia meninada, envergonhada, não, eu não quero ser CLT, porque CLT é feio, porque você então PJ, você empacotador de supermercado PJ. Né? Daí no final do ano não tem férias, não tem 13º, daí ele percebeu, opa, não é bem assim. Não é bem assim. Deixa eu fazer não é o papel do advogado do diabo e tal, mas quase isso, porque assim como era um capa do jornal na época da carta de alforria que vai acabar com o país, o 13º que vai acabar com o país, esse custo que estão dizendo que vai ser projetado para o consumidor, para o preço final, como é que avalia isso? Como é que desmonta essa ideia? Olha, na realidade, eu digo assim, poderá haver um eventual aumento de custo em alguma coisa ou outra, eu não nego isso, né? Porque se a empresa ela tem 5 trabalhadores, ela tem que contratar mais 2 para fazer a escala, vai ter um aumento de custos, mas esse aumento não vai ser tão significativo e, logicamente, o custo, quem sempre paga o custo? É o consumidor, né? Então, mas nesse caso, havendo um custo para a sociedade, é um custo por evolução civilizatória. Né? Que bom que o Brasil se permitiu a pagar o custo da evolução civilizatória de acabar com a escravidão. Isso. Né? Que foi o último país... Com certeza o preço do café e do algodão aumentou. Exatamente, foi o último país do mundo que aboliu a escravidão, mas olha que importante esse custo que todos pagamos. E a mesma coisa é aqui. Entendi. Então, vai ter o aumento? Com certeza, alguma coisa vai aumentar. Mas é um custo que a sociedade precisa pagar para a gente evoluir enquanto ser humano, porque nós não somos só trabalho, né? A gente, aquela música que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, e é isso. Ô Paulo, também tem a contra-ideia de que vai circular também mais grana, né? Quer dizer, a classe trabalhadora consome. Logo, tendo essas 4 horas a mais de ociosidade, além de recarregar as baterias da saúde mental e física, também é tempo de passear, de comer pipoca, dar pipoca aos macacos e por aí vai. Também a projeção, vai circular mais grana? Vai circular mais dinheiro. Nós temos, inclusive, nessa obra, um artigo da Cris Pérez, que ela é coordenadora do DIESE, aqui em Santa Catarina, onde ela aponta exatamente isso. Ela aponta a quantidade de empregos novos que serão criados e o aumento da circulação de dinheiro e, consequentemente, de venda por parte das empresas. Porque existe um cálculo, por exemplo, do Bolsa Família, que a cada real investido, aí eu já estou falando em investimento. Sim, né? mas o Bolsa Família é investimento. Exato. Daí, para cada real investido nesse programa, retorna um ponto, sei lá, quer dizer, ele se paga, não só se paga, ele, bote aspas aí, gera lucro, né? Então, quem sabe essa redução da jornada e a possibilidade do trabalhador ter um sábado pela manhã, eu sempre uso o exemplo de sábado para ficar mais fácil, né, de entender. E aí depois eu quero falar sobre isso. Mas quem sabe isso também vai, então, fomentar a própria microeconomia, né? Vai fomentar, embora que a gente tenha aí, se a gente olha estudos da
relatórios da Fiesc, da Fiesp, da CNI, Uhum. são relatórios assim catastróficos. O mundo vai acabar se essa regra for implantada, Sim. né? Mas nesse período também que eu tive a oportunidade de me relacionar bastante com o setor empresarial do Estado, porque eu procurei, nesse tempo de convivência de 3 anos, entender que o mundo do trabalho é patrão e é empregado. Então tinha uma atividade lá na Fiesc, e eu era convidado, eu estava lá na Fiesc. Uhum. Tinha na FEComércio, eu estava na FEComércio. Tinha na CUT, eu estava na CUT. Tinha na UGT, enfim, eu estava por tudo. E e esse assunto quando começou a ganhar força, os empresários vinham falar comigo também. Eu dizia, gente, é o seguinte, modernize o discurso de vocês. Porque vocês modernizam a logomarca, vocês modernizam a fachada, vocês modernizam o produto, mas vocês não modernizam as relações de trabalho. Falam de Né? compliance, responsabilidade Exatamente, vocês não social. modernizam a relação de trabalho. Então, assim, modernizem o discurso de vocês e me tragam argumentos novos que me convençam de que é necessário permanecer o fim da escala 6x1, permanecer a escala 6x1. E não vinha só esses argumentos batidos, enfim, que a gente até no final até fica sem vontade de discutir com eles, porque é sempre a mesma ladainha. Uhum. Né? Bom, vamos lá. Na prática, então, vamos para já encaminhar o fim da nossa conversa. Na prática, então, o que está se discutindo é a jornada ordinária de trabalho de 44 para 40 horas e sem redução de salário. Ordinário, mas com a possibilidade de hora extra, como sempre foi, né? Sim, isso permanece, Sim. mas a hora extra vai ser sobre o valor atual do salário. Ótimo. Uhum. E aí a possibilidade, então, de o trabalhador, eu gosto desse exemplo do sábado, mas de o trabalhador ter mais 4 horas semanais de descanso e a ordinária fica em 5 dias de trabalho por semana. Isso não significa, é importante dizer, porque ainda muita gente confunde. Isso. Acha que é o seguinte, agora se é só 40 horas semanais, não vou mais para Balneário Camboriú no shopping no final de semana, porque o shopping vai fechar. O supermercado tem que comprar até sexta, porque sábado vai fechar. Não é isso, gente. O shopping vai ficar aberto, quiser ficar 24 horas vai ficar aberto, o posto de gasolina, o hotel, tudo vai seguir funcionando, só que, lógico, essas empresas vão precisar contratar mais trabalhadores para fazer a escala, porque o trabalhador é que vai ter direito a 2 dias de folga por semana, mas o comércio, enfim, o empreendimento continua tocando no horário que quiser tocar. Ô Paulo, ano eleitoral. Tu és um nome muito importante dentro do teu partido, na tua região, Brusque, né? Estás pré-candidato a deputado, como é que está essa situação? Pré-candidato a deputado estadual. E o que me estimulou ainda mais, eu posso, assim, deixar muito registrado isso aqui, foi essa oportunidade, porque eu tenho uma militância já de décadas, né? Mas, assim, isso aqui me trouxe um vigor, Luiz, né? E acho, assim, que a gente precisa manter a disposição, o vigor, para estar sempre enfrentando novas lutas, novos obstáculos, mantendo os nossos ideais lá da juventude. Então, essa oportunidade de viver com esse setor, esses múltiplos mundos do trabalho, aprofundar a relação com o movimento sindical, que também se dizia bastante, de certa forma, abandonado pela esquerda e pelo próprio governo. Então eu tive a oportunidade de ir lá no sindicato novamente, de restabelecer pontes com o governo, participar desse processo de reconstrução do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho foi extinto. Né? Então, a gente abrir novamente o Ministério do Trabalho e dizer, estamos aqui para ajudar vocês. Então, isso me estimulou a colocar meu nome para essa pré-candidatura. Né? Então, assim, estou muito otimista. Esse trabalho possibilitou a construção de pontes de relacionamento em todas as regiões do Estado. Né? E, assim, o mundo do trabalho, os mundos do trabalho, vai ser um dos pontos centrais
do meu mandato, se for confirmado isso pelas urnas no dia 4 de outubro. Legal. Né? Além, lógico, da representação das forças progressistas e das forças de esquerda, de aumentar as nossas vozes. Hoje nós temos 5 dos 45 deputados do campo progressista na Assembleia Legislativa, 6, se a gente considerar o PDT também, né? Mas a gente tem que ampliar a representatividade das forças progressistas, porque Porque senão dá resultados como a gente viu recentemente, Exatamente. o fim da política de cotas raciais no estado de Santa Catarina, da discussão de gênero na sala de aula e por aí vai. Então nós temos hoje uma grande parcela da sociedade que está sem representatividade na Assembleia. Sem dúvida. E aquela representatividade que está lá hoje, em termos de força política, ela não é a representatividade do Estado. Santa Catarina não é isso tudo, não é essa esquerda, não é essa extrema-direita que a gente está vendo. Santa Catarina não é isso. Mas hoje, do ponto de vista político parece que é. Né? Então eu estou assim, numa expectativa muito grande de que haja um retorno, não vai ser agora que vai ser um retorno do equilíbrio, né? Ainda vai ter mais 1 ou 2 eleições pela frente, mas as forças progressistas vão aumentar as suas bancadas, tanto na Câmara, tanto na Assembleia, quanto na Câmara, no Congresso Nacional. Poxa, Paulo, a gente tinha tanta coisa para falar, quem sabe a gente emenda aí para uma outra oportunidade, mas agora eu queria que tu, assim, olhando para esta câmera aqui, né, assim, ó, pensa num Paulo daqui 10, 20, 30 anos, o que é que você quer dizer para o futuro? Fala para o futuro naquela câmera. Bom, na realidade, eu quero dizer assim que a vida me proporcionou diversas oportunidades. E sempre, em todas as oportunidades que a vida me proporcionou, eu sempre procurei pautar as minhas ações no bem-estar coletivo. Porque esse ser aqui, ele está bem quando o coletivo está bem. Então, se o mundo melhorou, com certeza, em todas as oportunidades que eu tive de melhorar, eu dei a minha contribuição. Quando eu tinha 20, 30, 40, 50 e todos os anos que a vida me proporcionou. Paulo, obrigado pela conversa. Obrigado para ti, Luiz. Muito Bom obrigado te reencontrar. Muito obrigado pela oportunidade de discutir essa pauta tão importante, que é a pauta do momento, né? Que atinge tanta gente, que interessa tanta gente. E é isso. Muito obrigado para quem esteve conosco aí até agora.